Cara, vamos falar de equipamento. O que você trouxe para esse show aqui? Eu estou usando duas guitarras, né? Uma Gibson SG e Não uma... tem modificação nenhuma nessa Gibson. Ela tem uma Bigsby, mas aí quando eu comprei ela já tinha, né? É a única modificação dela. Mas eu quase não uso, assim, é mais para vibrato, né? E tem uma Stratocaster GVB, que é um luthier de Brasília, o Guilherme Vieira Barbosa. É bom falar aí, porque a gente sempre gosta de valorizar. Isso. os fabricantes GVB nacionais. Guitars. Procura aí no Instagram, GVB Guitars. Ele não só ele faz, né, parte da madeira, mas ele também enrola os captadores, ele compra os ímãs, ele faz um trabalho sensacional de guitarra. E É o que? guitarra... Esses tratos são 3 singles? 3 singles, é. E ele também faz uma blindagem, né, com aquele folheado de cobre, assim, a guitarra não tem chiado nenhum, incrível, né? Para extrato sempre é... Isso é interessante. Não está usando noiseless. Não. E ela realmente não tem aquele chiadão de single normal. Tem. Mas tem som de single. Tem som de single, potente, um dos melhores que eu já vi. Inclusive, em extrato eu nunca usava a posição do captador do meio. Nela eu uso bastante, assim. Sempre usei mais ou do braço ou da ponte, né? Sim. A minha Fender original, como te falei, ela tem um humbuck na ponte. Que é também consigo aquele som mais ardido, né? De Gibson e tal. Sim. E de pedal? Você está levando, você usa amp? Então, aí eu comecei a usar, a influência até do Torquato aí. A gente começou a usar o... Quad Cortex? Não, como é que é? O Dream. Isso. Da Universal Audio, né? O simulador de amp. Simulador, é. O Dream, se eu não Foi me recente, engano, né? Ele é do Deluxe 65, né? Do Fender. Isso, O exatamente. som é lindo, é um negócio fantástico. Então você está levando, você tem uma simulação de amp. Foi o nosso engenheiro de som pulou de alegria quando Então você não está usando amp. Você não estou usando, né? porque tem muito tempo que a gente usa o retorno in-ear, né? Ok. Quando voltou as guitarras elétricas, eu estava levando 2 amplificadores, um Marshall JCM e o Fender, né, o Deluxe, né? Na verdade, o Deluxe eu levava e o JCM geralmente pegava da empresa de som que faz backline. Você usava em estéreo? E aí eu usava, aí eu tinha um AB Box, né? E eu usava o JCM para Gibson e o Fender, entendeu? Usava uma guitarra para cada. Tá. Você não usava estéreo, né? Não. Tá. E aí você abriu mão então dos amplificadores por causa da simulação? Porque assim, como a gente está usando mais o in-ear, ele chegou no meu ouvido assim, na verdade cheguei ouvindo melhor do que estava ouvindo antes. E aí, então, vamos lá. E aí a gente acaba que elimina aqueles problemas de vai tocar ao ar livre, ventão, né? Tipo. Eu estava vendo o Kick Hammett do Metallica falando que estão usando agora eu vi, o Quad Cortex que você está usando, é? Fractal, Fractal. E ele estava falando, cara, cada show que a gente fazia era um som, Brad. Não é? Cada show era um som. Aí eles botaram agora tudo e eu lembro o mesmo som. É o mesmo som todo show. É isso que aconteceu quando eu comecei a usar também. Então como que tá a tua sequência ali? Você usa essa simulação? Aí eu tô com uma controladora, né? Eu tava com aquela controladora antes da Boss, agora até esqueci qual que é, uma menor que só tem 4 posições. Porque aí eu tenho um pedal de distorção. Qual o pedal de distorção? Distortion da Boss. Okay. Aí tem o Ibanez Tube Screamer. Eu uso mais até o Tube Screamer. Um solo ou outro que eu uso com distortion. Okay. Tem umas 2 músicas que tem um solo mais forte que eu uso. Mas normalmente quando eu vou de drive é o Tube Screamer. Você não usa os dois juntos? Não. Tá. Aí tem tem um pedal argentino que eu uso como um booster. Qual o nome? Cara, ele mudou, porque a marca mudou. A gente criou lá na Argentina, aí depois ele mudou a marca dele, ele está morando até em Miami. Eu esqueci. Não é uma marca conhecidaça assim? Não. Aí você está usando como booster. Booster. Mas um booster que ele chega de gerar um drivezinho ou é limpinho? Não, é mais limpinho. Mais limpinho. Mais limpinho. Aí, o wah-wah eu uso antes da cadeia, lógico, é o primeiro que entra, né? Okay. Ele não está na controladora. Os outros pedais eram 8 ligados na controladora. Aí tem o delay da Boss, que é o DD2. Não. Sim. E um pedal que eu gosto muito, que até foi sugestão do Alexandre, que eu não conhecia. As modulações são todos do
Do Line 6? Não é o Line 6, não. É um azulzinho, como é que chama? Modulação muito boa. Tem um branco agora. É o Mobius. Mobius. Da... Strymon, o Mobius. As modulações são fantásticas. Mas ele acho que não é... O Mobius acho que não é o azul, não. O Mobius eu acho que é o roxo. O azul... Não, o meu é azulzinho. É o azulzinho. Eu O acho Mobius. que o azul é o Blue Sky e o Big Sky. Deixa eu dar Blue Sky eu acho que é reverb. É né? reverb. É reverb. Eu cheguei a usar o Blue Sky também. O Blue Sky é o reverb. Deixa eu dar uma sacada aqui. E eu tava usando também o... Como é que é? O Ravi... Um que simula citar, que é o Ravi Citar. É azulzinho também. Aquele é um azul mais escuro. Põe pra gente aí, Mobius. põe na tela aí pra gente ver. Você tem uma foto do seu setup? Tenho que procurar. Manda aí também pra gente botar na tela aqui pra galera ver também. Tá. Não precisa botar agora, não. Tá, depois eu mando. Tira a foto do show hoje lá, pô. Melhor aí. Eu tiro a foto e mando porque eu desliguei o celular aqui. Pra ninguém perturbar, né? É. E então o seu setup hoje é esse? Aí o Ravi Citar, né? Tem a música Dois Planetas, que eu começava fazendo um som de citar. Bem legal ele. Mas quando você gravou, você usou esse pedal também? Usei ele e usei também a Variax, misturar também a Variax, tem um som daquela Dana Electro Citar também. Pô, essa guitarra tem tempo que eu não vejo, mas deu Variax. na época... Da Line 6, eu e meu irmão a gente tem uma, nossa, assim, muito legal, assim, às vezes para estúdio, para algumas gravações em casa eu ainda uso. E, cara, então já tem quanto tempo que você está usando esse setup sem o amplificador? É recente, foi esse ano. Foi esse ano? Ou no final do ano passado. Até Entendi. pouco tempo a gente ainda estava com amp. Aí foi numa dessas viagens aí que a gente começou. Realmente ele deu uma coisa de som ser sempre igual. E você não aderiu aos multi-efeitos, tipo Quad Cortex, Fractal, Kemper, essas coisas assim? Não, ainda não. E como eu te falei, a maioria desses pedais foram sugestão do Alexandre mesmo. Você não tá ligando muito, né? Eu sou bem de pegar a guitarra, espetar no ar, passar por um ar. Eu também sou, cara, mas ai de mim se não fazer essa pergunta pra você aqui. Eu também sou de tocar, cara. Quando começa a ter muita apurrinhação, eu fico estressado. Eu adoro o som do guitarra direto no amp, aquela coisa... Steve Ray Vaughan ali, adoro aquele sonzeira, né, Texas cara? Blues. Mas você em casa tem mais guitarras? Tenho. Eu tenho essa Strato, que eu não levo mais na estrada, né? Recentemente eu estava com uma Les Paul também, que eu fiz um jogo nela. Aí tem essa GVB, aí tem uma Tokai, que a gente chegou a usar na estrada, que parece uma PRS, assim. Boa também. Mas não tem muitas guitarras também, não. Tem um primo meu lá em Brasília que tem muito mais guitarra que eu. Aí eu falo, é nossa, né? Meu primo é advogado. Mas ele ama guitarra e ele tem uma coleção, ele tem uma Wolfgang Pive, de vez em quando... Ficou comigo lá, eu peguei com ele antes da pandemia, ficou uns 3 anos lá em casa. Boa. E você grava em casa também, cara? Você tem home studio em casa? Gravo no Nuendo mesmo, aí eu ligo no... Normalmente tem a interface é o Guitar Port da Line 6. Então eu uso com um simulador de amp, geralmente, gravando lá. E o que você tem Só feito? gravo assim, quando eu gravo, por exemplo, lá no estúdio do Nat, aí realmente a galera gosta, né, de usar o ampli mesmo, microfonado. Você vai falando com o Alexandre? Estúdio. Esse ano, inclusive, eu gravei 2 músicas, né? Tava te mostrando que... Pô, ficou bem gravado pra caramba. Bem gravado. Que o Alexandre, ele, né, além de gêniozinho da tecnologia do computador, ainda tem aquele ouvido fantástico. Aí ele, durante a pandemia, ele fez o curso de engenharia de som. Aí queria experimentar, precisava de uma cobaia, aí no começo desse ano falou, Kiko, vamos gravar um disco solo seu aqui no estúdio, tá? Eu falei, o disco não sei se eu tenho música para isso, mas pelo menos umas 2, aí a gente... Então vamos fazer. Aí fizemos, cara, que sonzeira, né? Bicho tirou uma sonzeira, e aí ele queria fazer tudo mesmo, né? Microfonar os amp, testar, botar... Vocês fizeram 3 isso? amp, fizemos. E batera, tem uma sala de batera também? A mesma sala, que é a sala grandona, sala. Mas não gravou tudo junto, né? Não gravou tudo junto. Porque eu também fiz uma pré muito bem produzida, já com tudo ali certinho, né? Então o batera chegou... Que o batera gravou batera e baixo. Lucas Pimentel, que é um músico lá de Brasília, monstrinho, também tocou com a gente bateria
Nat Roots uma época, e ele é também um monstro do baixo, né? O PJ mesmo do Jota Quest, quando viu ele assim, falou, ué, o que esse cara tá fazendo tocando bateria? Eu conheço ele como baixista. Sim. E você... E aí eu queria ver ele numa música gravando, né? Não, os dois, fazendo os dois, né? Baixo e batera numa mesma música, o mesmo cara. Sim. E aí eu consegui, ele gravou nessas duas músicas minhas, ele fez os dois. Tem o solo de slap dele ali tem, também, no né? finalzinho uma ele termina. Mas quem foi o engenheiro? Tinha um técnico lá? Ou... Não, o Alexandre foi o técnico mesmo. Ele microfonou tudo, pilotou. Tinha assim, só o auxiliar, lógico, né? Tipo, ver se o cabo tá. Mas ele que foi lá e microfonou cada amp, depois mixou tudo. O estúdio é na casa dele? É do lado da casa dele. Tem uma entrada independente, né? Para não ter que entendi. passar por dentro da casa e tal. Não, entendi, então, entendi. Mas é um estúdio para ele. Para ele, assim. Ele não está aberto para quem quiser alugar, não? Não. Ele até abre aqui ali, mas só para gente que é amigo, que ele quer... Tem um filho dele, o Pedro Alex, também, que está com um trabalho muito bacana. E o Pedro tem produzido muita coisa lá também. Entendi. Tem um estúdio é compositor mesmo. também, O Pedro é compositor também e também está pegando a manha da produção, da engenharia e tal. Mas esse daí foi bem legal, a coisa da experimentação que o Alexandre fez. Por exemplo, nas guitas a gente montou 3 amps de guita, né? Então tinha um Fender, no meio tinha um cabinet Marshall, mas com um cabeçote Mesa Bug e um Vox. E aí ele microfonou para como se fosse, porque tinha uma música, vamos supor, uma base aqui, outra base, né, na direita e esquerda, e ele também botou os microfones ambientes meio que já simulando como ia ser na mix, entendeu? Então pegou a ambiência também, foi bem interessante. Aí o solo no meio, né, usando esse cabeçote Mesa Bug. Depois vamos ver ele? Oi? É dele lá esse? Não, esse é do meu primo, o cabeçote Mesa Bug. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita, se você é guitarrista, para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.